Então eu não tive apenas um sonho, mas tive uma experiência real com o Senhor Jesus. Estava viajando, e eu não sei exatamente os lugares, me pareciam assim, lugares assim, mais ao norte da Europa, mas eu não via os lugares, eu só via parte dos voos. Eu estava já fazendo o último voo, que eu ia fazer uma conexão para retornar ao Brasil, me parecia que essa conexão seria da Inglaterra. E nesse voo que eu estava vindo para a minha conexão, eu me lancei do avião. E quando eu me lancei do avião, eu não estava assim me suicidando porque eu queria morrer, porque eu estava deprimido, coisa assim, nada disso. Na verdade, eu até ia morrer fisicamente, mas eu estava me lançando para a vida. Eu não estou equipado com paraquedas, mas eu me lanço de frente e eu consigo me virar e direcionar as minhas costas para o solo. E não era uma queda violenta, era uma queda bastante longa, mas também era em parte tranquila, como se eu estivesse dentro de uma bolha de plástico. E eu tinha uma carta que estava inacabada, então eu tinha um papel e eu tinha uma caneta. E eu terminei de escrever aquela carta na minha queda livre. E as duas últimas linhas é que eu terminei na queda livre. A penúltima linha eu não me lembro o que foi escrito, mas a última linha foi: eu te amo. E eu sei que aquela carta, ela tanto estava endereçada para minha família, para minha esposa, e estava endereçada para Jesus, porque existiam palavras tanto para minha mulher, como existiam palavras para Jesus. Haviam declarações, haviam despedidas e coisas dessa natureza, e tudo aquilo que eu estava dizendo na carta, parece que o endereçamento era duplo. No momento seguinte do sonho, eu já não estou mais na terra, já estou no céu, então já morri. Eu estou no colo de Jesus como que segurando assim uma criança, no meu próprio corpo de adulto, mas no colo de Jesus como segurado como uma criança. Eu não podia ver a face de Jesus, mas eu estava conversando bem pertinho de Jesus, e havia uma sensação diferente, porque eu estava no colo dele, mas parte do meu corpo parecia que fazia parte do corpo dele. Comecei a entender, inclusive, textos bíblicos que falam a respeito de nós sermos corpo de Cristo. Fez muito mais sentido quando eu experimentei isso. E Jesus, ele dizia para mim que eu ia precisar voltar para a terra. E eu tentei argumentar com Jesus, falando: Senhor, não. Senhor, eu já morri, eu já cheguei no céu, eu já estou contigo e eu não quero mais voltar para a terra. E eu não estava só com Jesus, mas eu estava em Jesus. E na minha argumentação, frustrada, logicamente, Jesus, ele me convence ainda assim, fala: olha, mas vai, porque é por pouquíssimo tempo, porque eu já estou indo. E aí então, na parte seguinte do meu sonho, da minha experiência, eu já estava de novo num voo, agora vindo para o Brasil, vindo para Campo Grande. Dessa vez eu até reconheci a companhia aérea, eu reconheci algumas pessoas, aliás, um pastor amigo meu também estava nesse voo. E depois eu já estava em casa, já estava com minha esposa, e eu estava num momento assim abraçado com minha esposa, como eu gosto de ficar com ela, agarradinho. E aí no momento seguinte já não era mais com a minha mulher que eu estava agarrado, mas parecia que eu largava dela e me abraçava com Jesus. E a mesma sensação que eu tive lá no céu com Jesus, de fazer parte do corpo dele, eu conseguia sentir na terra. A mesma intimidade que eu estive com ele lá no céu, começava a sentir na terra. Isso estava muito relacionado à minha relação com a minha esposa, que também é bíblico, porque Paulo fala em Efésios capítulo 5, sobre marido e mulher, e fala que isso é um grande mistério, de os dois serem uma só carne, é um grande mistério, porque fala de Cristo e da igreja. E aquilo que eu vivo com a minha esposa, eu pude viver com Cristo de uma maneira mais intensa. E eu lembro até que no final do sonho, ou da experiência, eu falo para um irmão da igreja, e esse eu reconheci, um diácono aqui da igreja, e ele está dentro do carro, e eu paro na janela do carro dele, e eu lembro a rua, era na 13 de maio, e eu paro na janela do carro dele, e eu falo: meu irmão, eu estive no céu, eu estive com Jesus no céu. E Jesus, ele me falou que ele está voltando muito, muito em breve. Ele falou para mim que é pouquíssimo tempo. Mas sabe de uma coisa? As pessoas não estão interessadas naquilo que eu experimentei e naquilo que Jesus disse. Eu tento falar para as pessoas, tento comunicar, compartilhar isso com elas, mas elas não estão interessadas. Por quê? Porque elas estão interessadas ainda no seu trabalho, na sua casa, nos seus negócios, nas suas atividades, nos seus afazeres, aquilo que lhes aflige. Elas não conseguem parar para se importar com aquilo que importa para ele. Para mim foi muito gratificante.
mas também foi frustrante não conseguir compartilhar isso com as pessoas. Quando eu acordei, as minhas costas, aqui a parte tórax lombar, que foi a parte que eu direcionei para o solo para poder ter um impacto com a terra, estava doendo muitíssimo. Eu acordei com muita dor nas costas, não lombar, mas em cima nas costas, que é o que eu virei, até as escápulas. Muita dor, como se tivesse levado um impacto muito forte. Porque não foi um sonho, foi uma experiência real. Poucas horas, aquela dor passou. 1 hora, 2 horas, menos até do que isso, eu já não sentia mais dor. Mas a experiência eu não esqueci. E a mensagem eu não esqueci. Jesus está voltando muitíssimo em breve. Muitíssimo em breve. E sabe o que eu mais aprendi também? Que aqui na terra, aquilo que me é mais valioso é a minha comunhão com a minha esposa, é o meu relacionamento familiar, e principalmente com a minha mulher, com toda a minha família, mas principalmente com a minha esposa, porque isso está totalmente relacionado com o meu relacionamento com o meu Senhor Jesus. Ele se manifestava aqui na medida que eu me manifestava com ela.